Olá, meus amores, estamos aqui de volta para continuarmos com o nosso assunto voltado para tipos de trabalho científico. Deste modo, vamos então adentrar ao nosso conteúdo. Tipos de trabalho científico. Tanto nos cursos de graduação quanto de pós-graduação, utilizam-se vários tipos de trabalhos científicos. Eles podem ser classificados em três tipos conforme o seu porte, ou seja, conforme o número de páginas, em trabalhos de pequeno, médio e grande porte. Com relação aos trabalhos de pequeno porte, como, por exemplo, fichamentos, que são resenha, resumos e esquemas, e produções textuais mais informais, como reações, avaliações, análises e comentários. Esse tipo de trabalho, então, leva geralmente, ou seja, possui de 1 a 10 páginas, assim conforme for solicitado, né, para que vocês façam. Agora, os trabalhos de médio porte, como artigo científico, o projeto de pesquisa de campo, projeto de ação social ministerial, projeto de trabalho de conclusão de curso e relatório, portfólio e relatório de estágio possuem de 10 páginas a 30 páginas. Os trabalhos de grande porte, como o trabalho de conclusão de curso, TCC, inclui a questão da monografia, propriamente dita, a dissertação e a tese tem mais de 30 páginas. Então, aqui mostra-se de maneira geral os tipos de trabalhos científicos, né? E automaticamente aqueles que são de pequeno, médio e grande porte, a estrutura com relação à quantidade de páginas, como se estrutura, né? Cada um desses trabalhos científicos. Com relação à formatação, né? Formatação nas normas da ABNT. Esse é um critério importante para desenvolver bem o trabalho, e ele está completamente de acordo com o que a norma solicita de quem desenvolveu o seu trabalho de conclusão. Então, todos os trabalhos científicos, eles devem, né, obedecer às normas da ABNT, que padronizam os mesmos. Então, o primeiro ponto a ser frisado é as margens Essa deverá ter o papel A4 impresso, o texto na margem superior esquerda com 3 centímetros. E a margem inferior e direita deve ser de 2 centímetros. Nada de imagens ao fundo com marca d'água e papel em branco. Então, normal, numa folha mesmo A4 normal e seguindo essas instruções agora aqui expostas. Formatação nas normas da BNT, ainda nesse quesito. Outro aspecto que deve conter é a paginação. Essa só começa a partir da introdução, como também é importante deixar o texto sempre com uma fonte e tamanho padrão. Essa seria na fonte New Roman ou Arial, em um tamanho padrão 12, sendo esse de espaçamento de 1,5 centímetro entre linhas, e o recuo também deverá ter uma média de 1,25 centímetro no início de cada parágrafo. As citações no texto mudam. Esse deve ser entendido que se tiver citação até 3 linhas, essa não precisará de formatação especial. Para as citações com 4 linhas ou mais que isso, essa deverá ser em um recuo de 4 ou 6 centímetros na margem esquerda, com sua fonte 10. Geralmente se coloca assim, 11, a fonte 11 ou 10, mas é o que se mais utiliza, o que é mais correto utilizar é a fonte aí para as citações longas, tamanho 10, viu? Tipos de citações. Aí nós vamos ver que temos as citações indiretas,
Temos as citações diretas, as indiretas e citações de citações. Com relação à citação direta, é uma cópia literal do texto. Transcrevem-se geralmente decretos, regulamentos, leis, fórmulas científicas ou trechos de obras. O tamanho da citação determinará a sua localização no texto. Por exemplo, se a citação for em 3 linhas, essa citação vai permanecer com o mesmo tamanho de fonte, né, que é o tamanho 12 do parágrafo, ainda ali no próprio parágrafo. Agora, se for mais de 3 linhas, aí sim, vai ficar abaixo desse parágrafo. Tipo, se a citação tiver até 3 linhas, virá incorporada ao parágrafo, entre aspas duplas. As citações com mais de 3 linhas ficarão abaixo do parágrafo, em bloco, com início sobre a linha anterior, a 4 centímetros à direita da tabulação. Em espaços simples, porque dentro do texto em tamanho normal, os parágrafos, né, eles ficam no tamanho, o espaçamento de um para o outro, de 1,5 centímetros, né? E já com relação ao espaçamento entre linhas dentro da citação, que são tidas como longas, mais de 3 linhas, esse espaçamento é normal, né? E com um recuo preferencial de 4 centímetros da margem esquerda. Então, entenderam aí, né? Com relação a essa questão do espaçamento entre uma citação, no caso, as citações, as linhas de uma citação longa, o espaçamento vai ser simples e não 1,5 centímetro. Citação indireta é a reprodução das ideias de um autor citado sem uma transcrição, enquanto que, no caso anterior, transcreve-se literalmente o texto. Neste caso, utiliza-se a ideia ou a linha de raciocínio. Então, citação direta, você vai transcrever tal como o autor da obra citou, né? Ali, o seu pensamento. Agora, a indireta, você já vai reproduzir a ideia deste autor. Por isso, ele coloca aqui, né? Que citação indireta é a reprodução das ideias de um autor citado, sem sua transcrição, enquanto que no caso anterior, que é a citação direta, que a gente estava comentando anterior a esta citação indireta, como é que a mesma se dá, de maneira que será transcrito, né, a ideia literalmente do autor, ou seja, do texto. Citação de citação é a menção de um documento ao qual não se teve acesso diretamente. Você não pegou ali aquela obra, aquele livro, e leu aquele livro, e dali você produziu a sua citação, né? A citação, no caso, para colocar no seu trabalho científico. Você viu essa citação citada por alguém em um outro trabalho, e aí você achou interessante, trouxe aqui para colocar, né, para contextualizar, para ser socializado com as suas ideias dentro do seu trabalho. Aí você, então, utilizou uma citação de citação. Por quê? Porque você pegou essa citação em um trabalho em que esse autor já estava fazendo referência ao outro autor. Por isso que diz citação de citação. É a menção de um documento ao qual não se teve acesso diretamente. Ocorre quando o pesquisador encontra uma citação dentro de uma obra que está consultando. Eu consultei uma obra de Paulo Freire, por exemplo, e lá ele fez citação de um outro autor. Vamos supor que ele citou Piaget, lá nesta obra. E aí eu achei que esta citação de Piaget, citada por Paulo Freire, dá certo eu colocar aqui também no meu trabalho. Aí, então, eu estou fazendo o quê? Uma citação, estou produzindo uma citação de citação. Estou pegando essa citação que já foi estudada, já foi analisada por um outro autor, mas que também faz referência à minha temática, eu estou colocando aqui. Então, eu fiz o quê? Citação de citação.
E aqui nós temos modelos pré-textuais. Tipo capa. Nós temos uma capa aqui, que aqui no topo tem o nome da instituição. Então, aqui é só como exemplo, nesse topo aqui, poderia colocar, então, Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco. Autores, o seu nome, aí o título, e no caso aqui, cidade, campus, mês e ano, você ia colocar, por exemplo, Pedreiras, né? Cidade de Pedreiras, e colocaria então o mês e o ano, ou só o ano, agora 2020. Modelo pré-textual da folha de rosto. Novamente, podemos então dizer que no topo aqui, o nome da instituição seria o nome da nossa instituição, Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco. Autor, o nome, né, do autor, no caso seu, colocaria o título e também colocaria aqui que esse trabalho seria apresentado com qual objetivo, né? Aqui já traria para a contextualização do seu trabalho e o objetivo do mesmo. Poderia ser trabalho apresentado como um requisito para obtenção, né, do grau de pedagogo, aí professores responsáveis, no caso, orientador ou orientadora, no caso seu, e novamente, Cidade de Pedreiras, ano 2020. Aqui o modelo de sumário, aonde o sumário vai conter, né, tópicos e subtópicos, itens, ou seja, né, itens ou subitens do seu trabalho. Temos também aqui o modelo de referências bibliográficas. Enfim, espero ter contribuído para a compreensão de vocês com relação à questão dos tipos de trabalho, que esses tipos de trabalho não é só científico, né? Não é só a questão de uma monografia, mas existem vários tipos de trabalho, incluindo aqui também a questão de uma monografia dentro do aspecto TCC. E meu muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Forte abraço a todos.